Vamos lá, então. Bom dia a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Agora, já dei bom dia para todo mundo, mas agora a gente dá aquele bom dia na gravação para o professor parecer educado, né? Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós terminamos na semana passada, começamos e terminamos na semana passada a parte de Estados Unidos do século XIX. O Hudson, pouco depois da aula, pouco depois, assim, mais à tarde, ele mandou uma mensagem de uma aluna que pediu para que a gente colocasse no Canvas o número do módulo, tá? O número do módulo do conteúdo que estava sendo dado. Para facilitar a chegada lá na apostila. Então, de qualquer forma, eu não estava fazendo isso, acho que professor nenhum estava fazendo isso, e eu vou fazer isso a partir de hoje e vou colocar os módulos, todos os módulos, eu vou editar lá no Canvas e vou colocar todos os módulos e todos os conteúdos, mesmo os lá de trás, tá? Para poder, inclusive, nas aulas gravadas no YouTube, né, que estão lá para poder assistir, eu vou colocar, porque não está no Canvas, eu vou colocar os módulos para poder ficar mais fácil para todo mundo pegar o conteúdo, né? De repente, vocês estão aí, geralmente no final do ano, vocês começam a pegar conteúdo mais novo, para poder, mais antigo, perdão, para poder revisar, e aí é bom ter esses números aí para vocês conseguirem. Só uma pergunta antes de mais nada. A minha internet, ela está oscilando? Ela está de boa ou ela está oscilando? Está excelente, professor. Tá bem? Beleza. Então, vamos começar. Beleza, Pablo, Dara, obrigado. Então, vamos começar aqui. Então, no Full HD, então tá horrível, com essa chaproca de nariz na frente de vocês. Vamos lá, então, para a gente estudar imperialismo, beleza? Bem, pessoal, todo mundo vendo? Todo mundo vendo o slide aqui? Sim, tá aparecendo sim. Tá aparecendo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a estudar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo, ele é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito dele, assim como eu gosto de Revolução Industrial, porque esse conteúdo, especificamente, ele vai ser aqui como que eu diria, o caminho, né, a pavimentação ali, por assim dizer, do caminho para a Primeira Guerra Mundial, que é a matéria que talvez vocês tanto amem, né, que são as guerras mundiais. Mesmo quem não gosta de história, gosta muito desses conteúdos, né, Primeira Guerra Mundial, do período entre guerras, com crise de 29, nazifascismo, né, os regimes totalitários, né, e eclodindo ali na Segunda Guerra Mundial. Bom, o imperialismo, né, ou o novo, ou neocolonialismo, neo do grego novo, né, ele vem, ele é bem cruel, tá? É uma situação onde a gente tem aqui a Europa, principalmente, não apenas a Europa, mas a Europa principalmente criando mecanismos de expansão de mercado consumidor, de expansão de influência político-econômica sobre outros países que são ali considerados inferiores, né, à civilização europeia. Guardem muito o contexto, né, o conceito, por favor, de civilização. Isso é muito importante neste momento. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o que é o conceito de imperialismo ou neocolonialismo, tá? O conceito é muito simples, né? É uma política de expansão e de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Então, o que a gente vai ter aqui é um processo em que, territorialmente, países europeus, eles vão se expandir, beleza? Dominando outros territórios pelo planeta. Além disso, eles vão impor a sua cultura, né? E
seu viés econômico, né, a sua política econômica capitalista, né, a outras nações que não têm, de fato, essas práticas, beleza? E aí, o imperialismo do século XIX, ele também é denominado como neocolonialismo, falei isso para vocês, porque ele possui ali uma série de semelhanças com os colonialismos dos séculos XV ao XVIII. Enfim, o próximo slide ele vai mostrar, inclusive, essas semelhanças que existem do colonialismo para o neocolonialismo, beleza? Olha só, a gente tem aqui, lá em cima, na parte azul mais escura, né? O colonialismo do século XV ao XVIII, que tem uma característica capitalista mercantil, ou seja, é o que a gente chama de capitalismo mercantilista, capitalismo comercial ou mercantilismo, tá bom? E qual que é a função deste capitalismo? Qual é a função deste processo colonialista do século XV ao XVIII? Obtenção de especiarias, produtos tropicais, metais preciosos, matérias-primas para manufaturas e escravos. Então, você tem, primeiro, né, o colonialismo ele se dá inicialmente pelo início da expansão marítima, ali no início do século XV, né, o Hudson já deve ter falado isso com vocês. Então, você tem a expansão ultramarina portuguesa, né, eles são os pioneiros, ali em 1415, com a conquista de Ceuta, né, e a busca desses caras, a vontade, né, o destino final dessa galera é chegar até Calicut, nas Índias, né, atual Índia, inclusive, para poder buscar especiarias, já que esses produtos chegam com um valor muito alto por conta do domínio das cidades italianas de Gênova, Veneza, Florença, no entreposto, né, comercial ali entre Europa e Oriente. Além disso, né, você tem produtos tropicais como cacau, como salsa parrilha, como ali depois no Brasil você vai ter as drogas do sertão, com guaraná, açaí, canela e tal. Então você tem esses produtos tropicais que não são encontrados na Europa e tem bom valor de mercado no continente europeu. Metais preciosos, óbvio, política metalista, né, a busca de metais preciosos para o enriquecimento rápido da nação. Matérias-primas para manufaturas. Então, por exemplo, você vai buscar, como que eu diria, terra para a produção de açúcar, por exemplo. Você vai buscar plantar algodão para manufatura têxtil, né? E próprio metal mesmo para você construir maquinário, principalmente na Revolução Industrial ali do século XVIII. E além disso, escravos que você vai buscar na África para poder realizar estes trabalhos nesses territórios recém-conquistados. As áreas geográficas que são participantes deste processo colonialista, principalmente a América, né, o novo mundo, né? A África e a Ásia ela vai ter uma menor proporção de dominação, né? O principal agente beneficiário neste processo é o Estado absolutista europeu e a burguesia comercial, porque a prática mercantilista ela vai ter uma associação do Estado absolutista. Então, o próprio nome já diz tudo, o poder do rei ele é absoluto, ele é o Estado, ele é a economia, ele é a sociedade, a política, ele é tudo. Então, para que haja uma exploração, de fato, destes territórios recém-conquistados, a burguesia, né, comercial, ela vai se aliar ao Estado que vai ser dona destes territórios recém-conquistados. Então, um burguês ele não pode vir sozinho para o Brasil para poder empreender aqui, porque isso aqui pertence ao Estado português, ao rei de Portugal. Tá? Então, ele precisa de autorização. E a justificativa ideológica, e tudo precisa de uma justificativa ideológica, tá? A justificativa ideológica para a colonização é a expansão da fé cristã, já que isso vai ser justificado fortemente a partir do século XVI, inclusive,
porque você vai ter a Igreja Católica passando por um forte declínio, né, de suas ações na Europa a partir do século XVI, por conta da reforma protestante, já estudado pela gente lá atrás. Beleza? A aula de reforma, inclusive, ela não foi feita ao vivo, né, ela foi gravada no quadro, né, e está lá no YouTube para quem quiser assistir. Bom, o neocolonialismo, ele passa num período menor, entre o século XIX e o século XX, não é entre todo o século XIX e não é entre todo o século XX, então a gente tem a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tá? Porque ele, a partir do fim da Segunda Guerra, com o processo de atuação dos países europeus, o protagonismo dos países europeus na Segunda Guerra Mundial, né, e a consequente ascensão estadunidense como potência e o consequente declínio das potências europeias como potências, a gente vai ter, então, um processo de descolonização da África e da Ásia, com participação muito grande dos Estados Unidos e da União Soviética, por conta de um novo contexto, né, geopolítico que vai ser esse contexto da Guerra Fria, né? Bom, bipolar, né, um contexto bipolarizado. Bom, o capitalismo, ele altera, ele já não é mais um capitalismo comercial, ele já é um capitalismo industrial, um capitalismo financeiro monopolista, falamos isso em Revolução Industrial também. E aí a busca, né, a ideia deste capitalismo, a ideia que se coloca em prática a partir dessa prática capitalista no neocolonialismo é a reserva de mercado para a produção industrial. Então, eu produzo em grandes quantidades, eu preciso reservar o mercado para que ele compre esses produtos produzidos em larga escala. Bacana? Além disso, essas regiões que eu vou reservá-las para me tornar ali este mercado consumidor, eu vou garantir que essas regiões me forneçam matérias-primas em preços convidativos. Quando eu digo convidativo, é quase de graça, tá bom? E aí você vai controlar esses mercados externos para investimentos de capitais excedentes. Ou seja, o capitalismo industrial, financeiro monopolista, ele tem garantido tanto recurso para essa burguesia industrial, que o que vai acontecer? Sobra dinheiro, e dinheiro parado, né, não tem serventia. Beleza? Você precisa reinvestir esse dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai garantir um controle de mercados no exterior para que você não perca dinheiro. Então, você vai manipular o mercado, você vai dominar o mercado externo para que você invista seu dinheiro e você não perca. Tá bom? E aí, você tem, além desse investimento de capital excedente, você tem a alocação de excedentes populacionais. Temos que lembrar que o século XIX, nós temos grandes avanços técnicos científicos, com a segunda Revolução Industrial, principalmente, e este processo aumenta, e aí a gente vai ter muito avanço, como eu disse, técnico-científico. E dentro deste contexto, um avanço muito grande da medicina, beleza? E aumento da produção de alimentos e tal, e, consequentemente, você tem um aumento da expectativa de vida. Só para vocês terem uma ideia, tá, do que eu estou falando, eu vou trazer para o Brasil. A expectativa de vida hoje no Brasil, ela gira em torno de 74 anos, tá? Então, a expectativa de vida nossa, de que nós vivamos no país, é de 74 anos e 2 meses para homens e 74 anos e 8, 9 meses para mulheres, tá? Então, a pessoa que vive mais do que isso, ela já está fazendo hora extra, beleza? E o que isso quer dizer? Por que a gente vive tanto? Porque há avanços de políticas públicas, política de saneamento básico, política educacional, de infraestrutura, de infraestrutura básica mesmo, avanços na medicina e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na década de 30 para 40,
né, ali na era Vargas, no final da década de 30, início da década de 40, a expectativa de vida de um brasileiro era de 47 anos. Beleza? 47 anos. Então, se eu vivesse na década de 30 para 40, por exemplo, eu teria, dentro da expectativa de vida comum ao brasileiro na época, eu teria mais 8 anos de vida. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma expectativa de vida muito maior hoje do que se tinha antigamente. Por quê? Não se tinha tanta instrução educacional, não se tinha tanta política pública de investimento em saneamento básico, em medicina e tal, essa coisa toda. Beleza? Inclusive medicina preventiva, apesar de nós termos em 1904 a revolta da vacina, vacinação em massa e tal, mas isso não atingia toda a população brasileira. Bom, e aí a gente passa para áreas geográficas atingidas pelo neocolonialismo. Essa intervenção ela é feita, aí você tem uma inversão. A África e a Ásia, elas são mais atingidas, são mais, sofrem mais intervenção dos países europeus, e a América Latina ela vai sofrer intervenção, mas em menor proporção, tá? Principalmente na América do Sul, da Inglaterra, intervenção inglesa, e na América Central, né? No norte da América do Sul e América Central, a gente vai ter ali uma influência estadunidense muito grande. Os principais agentes e beneficiários deste processo serão a própria burguesia financeira industrial, beleza? E, consequentemente, estados da Europa, as potências europeias, a América, no caso, os Estados Unidos, e na Ásia, o Japão. Então, dentro do contexto de beneficiarem-se da dominação de outros países, de outros estados, a gente tem aqui um país apenas no continente americano e um país apenas no continente asiático. Ele vai dominar outras regiões, tá? Eles vão dominar outras regiões do seu próprio continente. E as justificativas ideológicas são a missão civilizadora. Essa é a grande justificativa ideológica. O que é a missão civilizadora? Levar o progresso técnico-científico para o mundo. Beleza? Então, estados europeus, os Estados Unidos da América e o Japão são países tecnicamente, cientificamente mais avançados e eles têm como missão, né, civilizadora, né, levar esta civilização no qual eles criaram, né, estão baseados para outras partes do mundo, para que o mundo se desenvolva de maneira mais igualitária. Eu espero que vocês tenham entendido a ironia no final. Pergunta aqui, essa missão civilizadora recorda-me do Destino Manifesto. Sim, o Destino Manifesto, ele é um ideal civilizador. Você vai pegar populações, por exemplo, originárias da América do Norte, né, as populações originárias da América do Norte, né, indígenas, e vai simplesmente avançar o seu território, conquistar territórios que pertencem a outras pessoas, e vai fazer o seguinte, olha, vocês podem coexistir com a gente, dentro de regiões delimitadas pela gente, sem encher o saco da gente aqui, porque senão nós vamos matar. A gente não quer se subjugar ao seu poder. Beleza, tudo bem, morra. É assim que vai funcionar, tá? Então, isso é muito claro. Beleza? Bom, vocês entenderam até aqui, fazendo favor? Entendido. Ou tem alguma dúvida? Entendido? Beleza. A gente vai, então, para a próxima parte aqui, que é as justificativas ideológicas. Né? A gente precisa vir para esse lado aqui para a gente poder entender essa questão das justificativas ideológicas, porque é de uma canalice sem tamanho, vamos dizer assim. Mas olha só, isso é muito interessante, tá? Porque a gente vê algumas coisas hoje e acha que é absurdo. Como que isso pode ter acontecido? Isso é tão absurdo. Como que nos Estados Unidos, na década de 60 do século 20, né, próximo do homem já tinha ido para o espaço, o homem estava indo para a Lua, né? Como que nós temos avanços tão grandiosos na ciência como um todo e pessoas negras ainda são segregadas e espancadas
enforcadas e mortas as multidões nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos. Como que isso pode acontecer? Né? Tipo assim, é muita loucura, né? É inadmissível isso hoje. Não, não é inadmissível. A gente está vendo protesto nos Estados Unidos até hoje por causa da morte do George Floyd. Né? A gente tem, por exemplo, a gente teve uma situação bem interessante que aconteceu há pouco tempo. Quem tem Twitter e se interessa por notícias como um todo, deve ter visto que há pouco tempo atrás a galera estava tentando cancelar o Elon Musk, isso mesmo, o dono da SpaceX, da Tesla e tal, porque ele soltou, alguém fez uma crítica, teve uma reportagem dizendo que o Departamento de Estado nos Estados Unidos auxiliou. Não, tem gente que tem pensamento do século XIX, ô Estela. Disse que o golpe de Estado na Bolívia foi financiado pelos Estados Unidos e tal, porque a Bolívia possui grandes jazidas de níquel. E o níquel, ele precisa ser utilizado para baterias, né, de celular e tal. Níquel, isso é lítio. E também precisa ser usado nos foguetes lá do Elon Musk, da SpaceX e tal, aquela coisa toda. E alguém marcou ele no Twitter, falou alguma coisa, e ele disse que eles fariam, ou seja, o cara marcou o Elon Musk, que associou o golpe de Estado na Bolívia à presença do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Pentágono, e... Peraí, pessoal. E a participação do Elon Musk. E ele falou que eles, no caso ele colocou no plural, ou seja, ele, a empresa dele, ele e o governo americano fariam de tudo para alcançar aquilo que eles desejassem. Né? Então, tipo assim, nós estamos na merda. Mas, enfim, qual que é a ideia de missão civilizadora? Quando eu digo assim, Bernardo, você começou a falar uma coisa aí e se perdeu. Não, eu não me perdi. Quando eu digo, por exemplo, que às vezes, pensando com a cabeça de hoje, a gente pensa que como pôde pessoas perseguirem pessoas negras ali no meio do século XX nos Estados Unidos para segregar, para agredir, para humilhar, para matar e tal. Por que você está falando isso? Que às vezes justifica-se essas ações dizendo, mas são as pessoas dessa época. Sim, sim, é o pensamento dessa época. Mas são pessoas, mesmo brancas, que quebram essa ideia achando que é errada e que vai romper com isso e auxiliar aqueles que são segregados a lutar pelos seus direitos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu lembro que eu estava dando aula disso em 2018, e 2018 foi um ano muito difícil para dar aula de história, por causa do processo eleitoral no Brasil. E tinha um menino no turno da manhã, que ele sempre interrompia minha aula, para poder ficar fazendo perguntas capciosas para tentar me pegar no pulão, porque ele pensava diferente de mim. Ou eu pensava diferente dele, enfim. E aí, ele uma vez falou assim, professor, você leu alguma coisa sobre Marx defender a morte de indianos porque ele os considerava inferiores? Eu falei assim, não, nunca li, cara. Por quê? Porque teve isso e tudo, e você concorda com isso? Cara, não concordo. Então você é contra o Marx? Eu falei assim, nossa, mas você é muito 880, né, querido? Você pensa assim, de uma maneira muito, como que eu diria? Pragmática, né? Não é assim que as coisas funcionam. Beleza? O Marx era um homem do tempo dele. Ele era um homem do século XIX. Né? Então, assim, você, que é um rapaz que é antimarxista, por exemplo, deve imaginar que o Winston Churchill é muito importante para a história da humanidade. É muito importante. Pois ele é um homem do século XIX. E um homem do século XIX que acreditava na missão civilizadora, que acreditava na eugenia e que acreditava que povos dominados pelo Império Britânico eram inferiores e deveriam ser tratados como povos inferiores. Né? Ou seja, na chibata, no tiro, né? Na humilhação. Então, são homens de perspectivas políticas, visões políticas diferentes, mas que convergem no pensamento ideológico.
né, no questão de tratamento de outros povos. Então, são pessoas da sua época, né? Então, é aquilo que eu falo sobre a questão, por exemplo, do machismo, da misoginia, da homofobia e tudo. Eu me pego sendo machista às vezes, eu me pego sendo transfóbico, homofóbico às vezes, mas eu luto para ser menos do que eu fui ontem. Então, é um processo de desconstrução, um processo de evolução da humanidade. E aí a gente tem a missão civilizadora, que são essas justificativas ridículas, que são utilizadas, ridículas para o nosso tempo, mas naquela época existia inclusive fundamento científico, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para poder você ter esse domínio de outros povos pelos europeus, principalmente. E qual que era a ideia? Que o homem branco, ele era benevolente. Então, o homem branco, ele era civilizado, por isso, através desse processo de civilização, do que ele é civilizado, o que ele vai fazer? Ele tem um fardo. O fardo do homem branco é levar a civilização, o progresso técnico-científico para as comunidades, para as regiões não civilizadas. Por isso que eu coloco entre aspas. E por isso que eu pedi para vocês guardarem o conceito de civilização. O que é civilização? Qual é o conceito de civilização? O conceito de civilização é você ter uma pessoa civilizada, é aquela que tem a melhor educação, o melhor telefone, né, o melhor serviço de internet, as melhores armas. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seria civilização, seria aquela pessoa que vive, por exemplo, nos confins da Amazônia, que está isolado do restante do mundo e vive de uma maneira extremamente coexiste de uma maneira muito harmoniosa com a natureza, por exemplo. Não seria os dois? O conceito de civilização, ele não simplesmente compreende os dois exemplos que eu passei para vocês? Compreende. Agora, o homem que está lá, né, as populações indígenas que estão isoladas na Amazônia, por exemplo, elas têm interesse de ampliar o seu conceito de civilização para nós? Talvez eles nem saibam o que é conceito de civilização, né? E nós não. Nós temos esse interesse, utilizando inclusive da religião, de fazer o quê? De colocar como um fardo, ou seja, eu tenho este fardo, eu preciso carregar porque eu sou bom pra caramba, então eu vou levar a civilização para o restante do mundo. O meu conceito de civilização. O meu conceito de civilização é diferente do seu conceito de civilização tribal africano, e por isso nós vamos mudar isso. Criando que tipos de mecanismos? Mecanismos de divisão social. Que está aí, Lucas, que a gente estava conversando na semana passada. A ideia do darwinismo social. É uma ideia de hierarquia das raças. Então, olha só. O Darwin, ele vai criar esse mecanismo de hierarquização das raças. Mas ele não traz a ideia de que, né, a teoria da evolução do Darwin é muito clara. Não é o mais forte que sobrevive. É o mais adaptável às mudanças do ambiente. Se eu falar alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir. Mas eu creio que eu estou certo. Não é isso mesmo? Então, é o mais bem adaptável que sobrevive, não o mais forte. E aí você tem uma deturpação da ideia de Darwin, em que formula-se uma hierarquização racial, né? Cria-se esse mito da superioridade do homem branco sobre outros povos. Então, o homem branco, ele é superior aos latinos, ele é superior aos negros, ele é superior aos amarelos asiáticos. Então, consequentemente, ele sendo superior, ele pode fazer o quê? Dominar, levando, com a justificativa de levar progresso técnico-científico para quem não tem. Dentro do conceito de darwinismo social, você cria o evolucionismo social, teoria da evolução, deturpação da teoria da evolução.
A sociedade, ela é classificada em 3 etapas evolutivas. A primeira etapa evolutiva, ou seja, a básica, ela é composta pelos bárbaros. Imaginem lá aquela nossa famosa pirâmide medieval. Então, a base da pirâmide são os povos bárbaros. E quem está dentro da barbárie? Os africanos, os povos africanos, que vivem em grande parte da África em tribos, ainda organizadas em tribos, em divisões territoriais tribais, né, com muitos, sem nenhum tipo de conhecimento do cristianismo, né, então, assim, os caras, eles não conhecem nada, vivem ali da maneira que eles vivem há centenas de milhares de anos, e aí você tem a ideia de que esses povos são bárbaros porque eles não conhecem, por exemplo, o metal, uma ferrovia, né, o vapor, né, então, assim, é uma loucura. A segunda, né, etapa evolutiva é a etapa primitiva, e dentro dessa etapa primitiva estão os asiáticos, né, que ainda tem ali um desconhecimento, por exemplo, do cristianismo, né, tem ali uma organização social diferente da organização social europeia, né, não conhecem tanto, não dominam tanto, por exemplo, o metal, principalmente para a construção de armas, né, ferrovias e tal, mas tem uma organização social diferenciada da barbárie africana. Então, eles são primitivos. E por último, lá no topo da pirâmide, a terceira etapa evolutiva, que todos vão alcançar. Só que com a ajuda deles, que já estão lá em cima, bárbaros e primitivos alcançarão mais rápido. Então, estão ali a etapa civilizada, dos civilizados, né? Que são os europeus, né? O homem branco, enaltecido pelo ideal ali de darwinista social, pelo conceito de evolucionismo social. Tranquilos? Alguma dúvida nessa parte, por gentileza? Sem dúvidas, Lucas. Mais alguém, por favor? Isabela tá de boa? Por enquanto tá tranquilo? Uhum. Então vamos lá, vamos continuar. Beleza, vamos continuar. Então aqui a gente vai passar para o imperialismo na África. Então agora a gente vai dividir o nosso conteúdo em África e em Ásia e um pouquinho de América, porque, na verdade, o imperialismo americano, o imperialismo na América, nós falamos na matéria passada, que era Estados Unidos no século XIX, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O imperialismo, de fato, ele começa, tá, na Conferência de Berlim. Ah, Bernardo, mas já havia domínio de regiões da África e da Ásia antes destes anos, 1884 a 1885? Sim, havia. Havia, sim, o domínio de outras regiões continentais por europeus. Mas o que a gente tem aqui é uma institucionalização da colonização, da nova colonização do continente africano, especificamente. Então, preste atenção aqui. Berlim, capital da Alemanha, que foi recém-unificada. Falamos isso no último conteúdo antes do recesso. Então, a Alemanha, recém-unificada, queria mostrar as suas garras. Ela queria também, ela queria ser ativa, né? Um ator importante no contexto de dominação de outros continentes, de ampliação, de expansão territorial, tá? Porque a Alemanha, ela já nasce como uma potência europeia, economicamente falando, politicamente falando e militarmente falando, tá bom? E aí, ela faz ali
às vezes, da Conferência de Berlim, onde essas principais potências vão partilhar o continente africano. E essa partilha ela é muito interessante. Porque sabe quando a gente brinca e fala assim, ô fulano, você namora? Vou pegar alguém como exemplo aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui Amanda Santos. Amanda Santos. A Amanda, a gente brinca às vezes assim, ó Amanda, você namora? Aí ela vai falar assim, eu namoro. Mas ele sabe? Tem essas brincadeiras, não tem? Pois é. O que eu tô querendo dizer com isso? Apesar de que você namora mesmo, né, Amanda? Então, tá tranquilo. Aí só falta ela falar assim, não, eu terminei, professor, na semana passada. E eu tô solteira agora e eu tô sofrendo muito por isso. Quer ver? Só falta falar essa porra, porque aí, mesmo à distância, eu continuo falando merda e passando vergonha. Vamos lá. Aí, a Amanda tem esse negócio de que, tipo, você namora? Será que ele sabe e tal, essa coisa toda. Mas, na boa, meninas, não sei vocês, né? Algumas de vocês já devem, não sei se já passou por isso, o que é gravíssimo, mas isso já aconteceu. Eu conheço mulheres que já passaram por isso, de terem homens que são completamente fissurados na pessoa, na mulher, e aquele cara ele tem uma obsessão sobre aquela mulher, e ele não deixa a mulher viver, ele sufoca a mulher, entendeu? Tipo assim, se a mulher não tá nem aí pro cara, e ela vai querer namorar com outros caras, ficar com outros caras e tal, e o cara fica ali perseguindo a mulher, e vai agredir o camarada, vai ficar, né, tipo assim, fazendo da sua vida um inferno. O que eu tô querendo dizer com isso? Na cabeça desse cara, isso é muito pesado, na cabeça desse cara, você é a mulher dele. É uma questão de possessividade. Também acho, viu, Dara? Também acho. É uma questão de possessão mesmo. É uma obsessão possessiva. E aí, o que vai acontecer? Esse cara, ele está sendo arbitrário. Porque você não quer nada com ele. Você não quer ficar com ele. Você não quer namorar. Você não gosta dele. Mas ele criou uma obsessão tão grande por você que ele não deixa você viver. É a mesma coisa, essa analogia, mesmo pesada, é a analogia que eu faço com a partilha da África. Porque, por exemplo, se eu chego na Amanda, né, e falo assim, Amanda, eu gosto muito de você, e eu, tipo assim, queria namorar com você. Eu tenho que pedir para ela. Ela é a primeira pessoa com que eu tenho que conversar, né, com que eu tenho que pedir autorização, até para encostar nela. Estão entendendo? Ela tem que me dar essa autorização. Eu tenho que sentar e conversar com ela. Então, essa analogia que eu estou fazendo, ela é exatamente, eu não posso criar uma ideia de paixão platônica pela Amanda e criar isso dentro da minha cabeça e fazer da vida dela um inferno sem autorização dela. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. É eu chegar para todo mundo e falar assim, eu namoro a Amanda. Ela sabe disso? Não, porque se ela souber, ela termina comigo. Estão entendendo? Mas, tipo assim, o que acontece na Conferência de Berlim é exatamente isso que eu estou falando dentro dessa analogia que eu fiz aqui. A partilha da África ela é arbitrária. Os países, ou nem vou dizer países, mas as organizações sociais africanas, elas não são convidadas para a Conferência de Berlim para ouvirem as propostas dos europeus sobre o seu continente. Os países europeus simplesmente se reúnem, tá? As potências europeias simplesmente vão se reunir e vão falar assim, vamos partilhar a África entre a gente? Tá aí os africanos. Foda-se. Foda-se os africanos. Entenderam a jogada aqui? Então, o que a gente tem é exatamente o que está na nossa charge. O continente africano, um monte de europeu com facas na mão, e lá, vamos ver como a gente divide isso, essa região aqui é minha, eu vi primeiro, eu quero onde passa um rio, se não for pedir demais, eu gostaria essa com lagos e montanhas,
os caras vão definindo como vai funcionar a partilha, sem consultar aqueles que moram na região. Bacana? Aí, você tem um processo que ele é tão cruel, tá? Que vai ser, dentro dessa partilha, a África se torna isso aqui. Beleza? A África vai se tornar isso aqui, olha só. Então, a África, ela era dividida através das condições étnicas, da diversidade étnica dentro da África. A África, antes da Conferência de Berlim, ela era isso aqui. Entenderam? Vocês podem ver que tem territórios maiores na região saariana, porque você tem uma islamização muito forte, né? E você tem uma densidade demográfica pequena também, mas na região subsaariana, inclusive na região mais oriental, você tem diversidade étnica absurda. Até em Madagascar, ela tem uma diversidade étnica, né? E aí você tem a partilha da África, eu vou aumentar o mapa para vocês aqui. Olha só. Vocês têm a diversidade étnica aqui, vai ficar mais claro para vocês que eu vou mostrar depois o mapa com a divisão entre os países. Você tem aqui essa diversidade étnica sendo colocada de lado e criando estados que serão dominados por países europeus. E foda-se se as tribos dentro de um mesmo país, eles são rivais. Foda-se. O domínio é meu e eu cuido disso. Entendeu? Isso vai gerar, inclusive, uma situação tão complexa que no Congo e em Ruanda nós teremos conflitos absurdamente cruéis. Tá? Absurdamente cruéis. Bom, vamos prosseguir aqui, por favor, para a próxima parte, que é este imperialismo na África, que países que são grandes potências e que se tornaram estados há muito mais tempo, sentam na janela. A Alemanha, mesmo tendo se unificado, como é que fala? Muito precoce, não precocemente, mas muito tardiamente, e surgido como potência, não conseguiu sentar na janela do ônibus da Conferência de Berlim. Beleza? Então, a Inglaterra e a França, que são países mais antigos e são potências industriais importantes, vão ser as maiores beneficiadas, recebendo os maiores e os melhores territórios do continente africano. Tá? Aí, mesmo com isso, a unificação italiana e alemã, ela rompe o equilíbrio europeu. Eu falei com vocês isso na aula de unificação italiana e alemã, porque você tem o surgimento de duas nações muito fortes, muito poderosas no contexto militar, econômico e político, beleza? E este rompimento do equilíbrio europeu é que vai levar à Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, quando eu disse no início da aula que o imperialismo, ele é ali a pavimentação do caminho para a Primeira Guerra, tá aí, que eu não deixo mentir. A unificação italiana vai ser a semente e o imperialismo vai ser ali o cultivo, vamos dizer assim, do conflito que vai iniciar em 1914. Tá bom? Vamos aqui. Olha só, falei que ia mostrar para vocês. Toda a parte que está em verde escuro, ela pertence à Alemanha. Então, Togo, Camarões, Namíbia, Burundi, Ruanda, Tanzânia, essas regiões pertencem à Alemanha. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a consequente derrota alemã, você tem Togo, Camarões sendo entregues para a França e Namíbia, Burundi, Tanzânia e Ruanda sendo entregues para Togo, Camarões para a França, Namíbia, Tanzânia, Burundi para a Inglaterra e Ruanda para a Bélgica. Né? Bélgica, que até este período tinha apenas a República Democrática do Congo.
Isso tem uma curiosidade cruel, muito cruel, beleza? Por quê, Bernardo? Porque, olha só, a República Democrática do Congo, ou naquela época o chamado Congo belga, ela não era uma propriedade do Estado belga, tá? Não era uma propriedade do Estado belga. Eu até cheguei mais perto da câmera para falar para vocês. O Congo belga, ele era uma propriedade do Leopoldo II, rei da Bélgica. Era um grande feudo do rei da Bélgica, era uma propriedade privada. Imaginem que este território gigantesco, no centro do continente africano, pertencia não a um país, mas pertencia a uma pessoa. E ele fazia, dentro deste território, aquilo que ele bem entendesse, inclusive escravizando a população congolesa. Coisa que era incomum para o período, que era a escravidão. Né? Por que a escravidão era incomum naquela época? Porque, como você tem um processo forte de industrialização dos países europeus, escravo não consome mercadoria, porque não recebe salário. Então você precisa fazer o quê? Pagar pelo menos um salário de fome para ele poder consumir aquilo que você produz. Mas na República Democrática do Congo isso não acontecia, tá? E aí, depois, quando eles assumem em Ruanda, a coisa ainda fica pior. Por quê? Porque os belgas, eles têm uma característica de dominação que é a seguinte, e não é só dos belgas, tá? De todos os outros povos também, europeus. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, dentro de Ruanda, existiam duas grandes etnias, os Tutsis e os Hutus, tá? Os Tutsis, eles eram uma minoria, e eles eram altos, com a pele um pouco mais clara, e o nariz um pouco mais fino, diferente desse meu aqui, ó. O meu nariz, ele é nariz de Hutu. Os Hutus, eles são mais baixos, troncudos, com o nariz e os lábios mais carnudos, enquanto os Tutsis têm os lábios também mais finos. Então, o que os belgas fizeram? Os Tutsis são negros, são inferiores? São, mas eles são primitivos, eles não são tão bárbaros quanto os Hutus. Vamos colocar os Tutsis nos principais cargos, né, do serviço público colonial. E aí você dá privilégios aos Tutsis em detrimento dos Hutus. Então, os melhores empregos, os melhores salários ficavam com os Tutsis e os piores empregos, piores salários ficavam com os Hutus. Quando há o processo de descolonização, você tem uma guerra de influência na África, soviética e estadunidense. E aí, dentro deste contexto, você tem o nascimento de várias ditaduras na África, Angola, Congo, Ruanda, Nigéria, Camarões, um monte de lugar, até que, em 94, o presidente / ditador de Ruanda, ele morre, não num acidente aéreo, mas o avião em que ele estava indo para Uganda é atingido por um míssil. E aí, fundamentalistas Hutus começam a bater na tecla que a culpa foi dos Tutsis. E começa um genocídio ruandês, tá? Em que mais ou menos 800 mil pessoas, tá? E aí números podem variar, 800 mil pessoas morreram, né, nesse genocídio cometido pelos Hutus contra os Tutsis. Para quem quiser saber mais sobre isso, ter uma ideia visual do que eu estou falando, assistam o filme Hotel Ruanda, tá? É um negócio pesadíssimo. Inclusive, para efeito de curiosidade, nós estamos em 2020, isso aconteceu em 94, um dos caras que iniciou o processo desse genocídio, ele foi preso na França com uma identidade falsa há mais ou menos 3, 4 semanas atrás. E foi levado para o Tribunal Penal Internacional e já foi condenado à prisão perpétua. Beleza?
Isso, Hotel Ruanda. Assistam Hotel Ruanda, é muito foda. Beleza? E aí, galera, você tem, então, a Espanha comandando a Saara Ocidental, que é essa região aqui, e essa pontinha do Marrocos aqui, perto do Estreito de Gibraltar. A França, praticamente toda a região saariana dominada pela França, então, Tunísia, antiga Cartago, Argélia, Marrocos, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, República Centro-Africana, Congo, Gabão, Benin, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Mauritânia aqui, Madagascar, Djibouti, toda essa região dominada pela França. Além da... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, é só isso mesmo. E você tem a Inglaterra, que são esses verdes claros. Então, Serra Leoa, Gana, Nigéria, Egito, Sudão, Uganda, Quênia, parte do Djibouti, beleza? Parte da Somália, da Etiópia, perdão. Seychelles, Ilhas Maurício e Suazilândia, Lesoto, África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e Malawi são regiões dominadas pelos britânicos. Posteriormente, Namíbia, tá? Como eu disse, Tanzânia, Burundi, tá? Serão dominados pelos britânicos por conta do fim da Primeira Guerra Mundial. Itália terá pouquíssimos territórios. Qual o nome dele? O quê? Você perguntou. No filme? É isso mesmo? Do homem? Ah, não lembro, Lucas, não lembro. Não lembro. Eu ouvi no Xadrez Verbal, né, que é o podcast que eu ouço, e aí os caras anunciaram essa parada, mas eu não lembro o nome dele, não. Beleza? Aí, vamos lá. Itália, Líbia, Eritreia e Somália, tá? É aqui para Itália. E Portugal tem as antigas colônias mesmo. Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, tá? São essas regiões dominadas aqui por Portugal. Independente a Etiópia e a Libéria. A Libéria é um caso bem legal, bem interessante, que é o seguinte. No final do século XIX, a gente tem a 13ª emenda nos Estados Unidos, que nós falamos semana passada, correto? E aí, com a abolição da escravatura, o que muitos negros americanos e alguns brancos racistas americanos queriam? Queriam que eles voltassem para as suas terras. Voltassem para a África, a sua terra de origem. E aí, inclusive uma curiosidade, o rastafarismo, né, que é espalhado ali principalmente pelo Bob Marley no século XX, a religião Rastafari, ela prega isso, a volta dos negros para a África. E aí, galera, a Libéria era uma parte, tá, da Costa do Marfim, da Serra Leoa e de Guiné, que foi comprada pelos Estados Unidos para servir de território para os negros americanos que quisessem voltar para a África e não fossem dominados pelos países europeus. Então, ali você tem a Inglaterra e a França vendendo uma parte do território deles, dominado por eles, para negros africanos que quisessem voltar para a África. Inclusive, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a bandeira da Libéria lembra a bandeira dos Estados Unidos. Beleza? E o presidente da Libéria hoje é o George Weah, melhor jogador de futebol do mundo em 1995, quando ele jogava pelo Milan da Itália. Mas isso pouco importa, apesar de eu gostar muito dele. Vamos lá. Aqui nós vamos para a África do Sul, num conflito entre europeus, tá? Um conflito entre europeus, que é a Guerra dos Boeres. São dois conflitos que se passam entre 1899 e 1902. Bacana? Então, olha só, lá na aula de unificação italiana e alemã, eu devo ter citado algo como a Belle Époque.
né, que entre 1871 e 1914 não vai ter nenhum tipo de conflito na Europa, né? Vai ter uma guerra civil na Rússia em 1905, em 1904 vai ter uma guerra lá na região de Vladivostok, entre a guerra russo-japonesa, beleza? Que vai levar, inclusive, a guerra civil ao Domingo Sangrento na Rússia, mas não chega a ser uma guerra civil, assim, e tal. Mas na Europa não vai ter nenhum tipo de conflito armado. Mas fora, sim. Então, na África do Sul, a gente vai ter a Guerra dos Boers. Quem são os Boers? Os Boers são colonos holandeses, né? Que estão nessa região. Essa região era dominada pela Holanda entre o século XV e o século XVIII. Parte dela vai ser conquistada pelos britânicos no século XIX, e os Boers, que são os holandeses que continuam neste território africano, eles vão, como que eu diria, eles vão se restringir a estes dois territórios que estão no mapa em verde e rosa, que é Orange e Transvaal. Então, essas regiões, elas ficam ali com os holandeses, e tudo que está de laranja mais claro, né, ela está sob domínio britânico, exceto Moçambique, Portugal, lá do lado direito, e a África do Sudoeste, que é a Namíbia, que é domínio alemão neste período ainda. O que vai acontecer, então? Nesta região de Orange e Transvaal, os holandeses vão encontrar diamantes. Britânicos começam a ir para essa região para explorar os diamantes. Os Boers vão expulsar violentamente os ingleses que estão indo para lá, e o Império Britânico, né, sob comando da Rainha Vitória, o Império Britânico manda homens do exército britânico para expulsar os holandeses dos seus próprios territórios. E aí você tem um completo domínio britânico sobre a África do Sul. Beleza? Só um minutinho, que tem algumas dúvidas aqui, parece. Pessoal, tá travando o som para mim? Só para mim tá não, aqui tá de boa, aqui tá de boa, aqui tá de boa, senhora. Para mim não tá, aqui tá tranquilo, aqui também, aqui tá normal. Lorena. E Lorena, então acho que eu sei, hein? Você mora em Santa Rita, não, né? Tô zoando, Lorena, fica brava comigo, não. Vamos lá. É minha internet. Aqui também, de vez em quando, eu passo uma raiva danada com a internet. Olha que eu troquei. Internet no Brasil é um saco. Os caras têm a obrigação de entregar só 10% do que você contrata. Então, se você contrata 100 mega, eles têm a obrigação de te entregar só 10. Olha que merda. Pois é. Vamos lá. Onde eu estava aqui? Isso. Todo mundo entendeu essa parte aqui, pessoal? Sim ou não? Essa parte da Guerra dos Boers, são dois conflitos que se passam neste período aí, tá? E aí eu queria saber se vocês entenderam bem como é que vai funcionar. Todo mundo entendeu? Eu não entendi a causa. A causa você tem o encontro de diamantes, Lucas, na região ali de Orange e Transvaal, pelos holandeses, pelos Boers, que são colonos holandeses que vivem aqui. Inclusive, ó, Joanesburgo, que é a capital da África do Sul, ela tá aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Essas regiões em laranja são dominadas pelos britânicos. Os holandeses, para poder escoar, por exemplo, os diamantes, precisam passar para o território britânico ou português. Portugal é cadelinha da Inglaterra, beleza? Não vai permitir que os caras escoem os diamantes por Moçambique. E aí o que você tem, então? Britânicos entrando dentro desse território para explorar diamantes também. Os Boers ficam putos, violentamente eles vão reagir contra os ingleses, colonos ingleses que estão aqui, e aí o Império Britânico manda soldados para cá para poder expulsar os holandeses de vez dessa região. Aí toda essa região
antes dominada pelos britânicos, essa, na verdade, perdão, antes dominada pelos holandeses, aqui esses colorido, elas vão ser dominadas agora pelos britânicos. Bacana? Os britânicos, inclusive, vão pegar aqui uma maneira, né, de controlar a população negra sul-africana, que foi inventada pelos holandeses. Eles vão dar continuidade a esse processo, que é um negócio chamado apartheid. Tranquilos? Você entendeu agora? Sim ou não? Beleza, então. Vamos lá, vamos dar continuidade. A gente passa aqui para o imperialismo na Ásia. A gente sai da África e vai agora para a Ásia, tá bom? Aqui, vamos lá. A Ásia também vai ser dividida entre os países europeus e o Japão. Beleza? Então, aqui, tudo que está, vocês têm a legenda para ver isso depois, eu vou colocar a aula no Canvas. Toda essa região aqui, esse marrom um pouquinho mais escuro aqui, né? É domínio britânico, tá? Então, você tem aqui no Oriente Médio, tá? Na Península Arábica, possessão, zona de influência britânica em parte da Pérsia e dominação britânica em tudo isso que eu estou passando o cursor aqui, ó. Tudo isso que eu estou passando o cursor é dominação britânica. Aí você tem as possessões francesas. Isso pode confundir um pouco, porque você tem a possessão francesa que é só aqui, na região da Indochina, tá? Que é hoje o Camboja, o Laos e o Vietnã. O Japão é outra coisa, não é dominação francesa, tá bom? As possessões holandesas estão de azul, que está aqui, ó, Sumatra, Bornéu, as Ilhas Cerebes e tal, parte de Nova Guiné, beleza? E aí você tem as possessões portuguesas, que é o Timor, tá? O Timor, que vai ser o Timor-Leste futuramente. Aqui você tem Diu, Daman e Goa. Dentro das possessões britânicas você tem possessões portuguesas. Aqui também, em Macau, na China, tá bom? E tem possessão britânica também aqui na China, que é Hong Kong. Possessões norte-americanas são as Filipinas, que no final do século XIX serão tomadas da Espanha, numa guerra que vai acontecer entre os Estados Unidos e a Espanha por causa de Cuba, tá? E aí a Espanha perde e vai perder as Filipinas também, como consequência. E aqui as possessões alemãs, que vai ser só parte da Nova Guiné aqui, tá bom? E aqui, Império Russo, olha só. E a zona de influência russa na região da Pérsia, tá? Então, nós temos uma zona de influência aqui. Bom, Nepal e Tibete, ninguém vai querer, porque é a região do Himalaia, né? Afeganistão, quem tenta entrar, leva ferro. A Inglaterra tenta conquistar, vai perder. A Rússia tenta conquistar, vai perder. Na Antiguidade, Alexandre o Grande tentou conquistar, perdeu. E o Afeganistão é chamado pelos historiadores de um país de cemitério de impérios. Porque todo mundo que tenta... Os Estados Unidos, inclusive, dominou lá e levou ferro também, apesar deles não assumirem. Ninguém assume, né? E aqui você tem a China, a Mongólia, a Coreia era pertencente à China, ela não existia ainda, mas vocês vão entender como é que vai funcionar essa situação aqui em relação ao domínio japonês. Bacana? Vamos lá, então. Olha só. Em 1839 e 1860, nós vamos ter dois grandes conflitos. O povo ali é bom de briga. Ali a galera toca o terror. A tática, Inara, de se esconder em cavernas, que foi utilizada pelo Bin Laden, que não é afegão, Bin Laden é saudita. Mas a galera do Talibã, que ficava escondido dentro de cavernas e tal, essa coisa toda, isso é utilizado desde a antiguidade. Os caras, eles dominam mesmo as regiões ali de maneira muito eficaz, assim. E são divididos em clãs, tribos e tal. E a região, ela é a maior produtora de ópio, né, do mundo.
Então, por exemplo, os caras do Talibã são fundamentalistas religiosos que matam quem não gosta do Islã, mas traficam ópio. Entendeu? Que eu vou explicar para vocês aqui, mas é base para heroína, que é uma das drogas mais poderosas que tem hoje. Só que o ópio, naquela época, no século XIX, ele era, inclusive, receitado como remédio, tá? A cocaína também. Cocaína, o próprio Freud receitava cocaína para os seus pacientes, para eles poderem se acalmar. Enfim, a Guerra do Ópio, ela também é conhecida como Guerra Anglo-Chinesa. É um conflito armado ocorrido na China em meados do século XIX. Como eu disse, são duas guerras do ópio que vai se passar entre 1839 a 1860. Ok? Bom, a primeira guerra do ópio, ela é de 1839 a 1842. E ela tem como consequência o Tratado de Nanquim. E aí eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Bom, a Inglaterra, ela ganha muito dinheiro vendendo ópio. O ópio não é um produto proibido. Era uma droga comumente usada, como hoje é utilizado o cigarro e a bebida alcoólica, tá? O ópio, ele é uma espécie de óleo que ele é retirado da papoula e esse óleo, ele é esquentado e inalado, tá? Ou você pode também, você coloca o óleo do ópio no tabaco, por exemplo, e fuma um cigarro de ópio com ópio também. Não tem problema não. Quer dizer, tem problemas, eu não aconselho para ninguém. Enfim, o que estava acontecendo então? A Inglaterra, ela estava, lembremos que a Inglaterra é a maior potência militar do mundo neste período. A Inglaterra, ela estava vendendo tanto ópio para a China, e a população chinesa estava se viciando tanto que a China estava tendo perdas humanas e econômicas por causa do vício dos chineses em ópio, né? Do grande vício, da grande quantidade de chineses viciados em ópio. Então, o governo chinês, ele vai proibir, beleza, a entrada de ópio na China. O que a marinha inglesa faz? Ela fecha o porto de Hong Kong, tá? E aí, o que vai acontecer? Fechando o porto de Hong Kong, não entra nada que não seja inglês e não sai produto chinês nenhum. Eles estrangulam a economia chinesa ainda mais. A China, então, afunda alguns navios ingleses. E aí a Inglaterra parte para cima, beleza? Para poder dominar a região. A China perde o conflito, né? A Inglaterra é a maior potência naval do mundo, como eu disse. Ela vai ter que, como consequência, abrir 5 portos ao livre comércio chinês, ao livre comércio mundial. Os ingleses passam a ter privilégios no comércio com a China. Quando eu digo privilégios, diminuição de tarifas alfandegárias, né? Obrigatoriedade de compras de produtos ingleses pelos chineses e tal. A China vai ter que pagar uma indenização à Inglaterra pelo confronto, e a ilha de Hong Kong, porque Hong Kong tem a ilha e uma parte continental, tá? Então, a ilha de Hong Kong, ela vai ser cedida aos ingleses. Depois, ela vai ser cedida no sentido não de dominar diretamente, governar diretamente, mas depois ela se torna uma possessão britânica que vai durar 99 anos e vai terminar em 1997, tá? Que ela passa de novo para a China, só que com algumas regalias em relação ao governo continental chinês, tá? E aí essa treta que está rolando lá em Hong Kong agora, porque a China ela quer aumentar a sua interferência política sobre Hong Kong e os moradores de Hong Kong não aceitam. Tá bom? Mas isso aí já é uma treta para atualidades com o Guilherme, beleza? Bom, aí, em 1856, tá? Nós temos um novo confronto, uma nova guerra do ópio. Por quê? A população chinesa, principalmente das regiões mais populosas, ali do Mar Amarelo, Mar da China, a galera tá extremamente viciada,
o governo chinês manda uma carta para a Rainha Vitória, pedindo clemência à Rainha Vitória, implorando a Rainha Vitória para que ela proíba o comércio de ópio na China, porque está maléfico. E aí, a Rainha Vitória simplesmente caga para o que os chineses estão pedindo. O Império Britânico continua dominando a região, ganha dinheiro demais com ópio, e aí os chineses, então, fecham de novo os portos, inclusive os 5 portos abertos ao livre comércio, e apreendem e queimam grandes estoques de ópio dos ingleses. Bacana? Os ingleses, então, vão, junto com os franceses, que produziam ópio na Indochina francesa, vão, então, iniciar a Segunda Guerra do Ópio, que dura 4 anos, contra os chineses, vencendo os chineses, impondo a eles o Tratado de Tianjin. O Tratado de Tianjin dobra o número de portos abertos ao livre comércio, tá? Então, agora não mais 5, mas sim 10 portos abertos ao livre comércio. Liberdade para os estrangeiros viajar e fazer comércio em toda a China, e não mais em partes restritas da China. Cristãos tinham garantia de liberdade religiosa dentro do território chinês, não seriam mais perseguidos por ofertarem uma religião diferente das dos chineses, e a China, por ter pedido a guerra, de novo, terá que pagar pesadas indenizações de guerra, tanto à Inglaterra quanto à França, que se uniram neste conflito contra os chineses. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Beleza. Então vamos seguir aqui. Valeu, Hamilton. Vamos passar para a gente terminar, e aí a gente vai para o imperialismo japonês, tá? O imperialismo japonês, ele vai ter início com a era Meiji. Ele tem um início tardio, mas ele ainda é anterior à Conferência de Berlim, beleza? E aí, o que vai acontecer? A era Meiji é um período que o Japão ele passa por profundas mudanças econômicas, políticas e sociais, tá bom? Então, o Japão, ele vai deixar o que a gente chama de período do shogunato, né, a era dos samurais, para entrar numa era moderna. Então, é o período em que o Japão, por exemplo, passa a contar, né, com um exército profissional. É a hora que o Japão começa a treinar este exército profissional, a adquirir armamentos de países europeus e dos Estados Unidos, e começa, a partir deste processo, né, dominar outros países da Ásia. Então, o Japão, ele vai ter este processo de ampliação militar, mas por quê? Porque ele tem um processo aqui que a gente pode denominar de revolução industrial japonesa, né? O Japão se industrializa muito fortemente, né? O Japão, ele meio que deixa o período feudal japonês e se moderniza, tá bom? Então, para atender às demandas industriais japonesas, o Japão ele é muito pobre em matérias-primas, né? O Japão produz em larga escala, precisa de matéria-prima, essa matéria-prima precisa ser barata, beleza? E precisa de mercado consumidor. Então, eu domino regiões, assim como países, potências europeias e os Estados Unidos fizeram, eu domino países que são culturalmente, vamos dizer assim, inferiores, né, militarmente também inferiores a mim, e vou impor a minha cultura e a minha economia sobre esses países, né? Então, o Japão inicia o seu processo imperialista extremamente violento. Vocês podem ver no mapa aqui à esquerda,
né, que Taiwan, né, atual Taiwan, vai ser domínio japonês, a Península da Coreia será dominada pelos japoneses, como a charge está dizendo aqui, ó, em que os japoneses, né, soldados japoneses, imperiais japoneses, passando por cima aqui de um coreano, e aí é interessante porque a região em verde é a região da Manchúria, é uma região pertencente à China, e essa região ela é rica em carvão, tá, em minério de ferro, e por isso o Japão vai dominar essa região, e aqui na charge você vê um soldado russo de olho no que os japoneses estão fazendo na Coreia e na Manchúria, para não permitir que eles façam o mesmo que eles. Só que em 1904 vai ter uma guerra, né, russo-japonesa pelas Ilhas Sakhalinas. E a Rússia, um país muito maior territorialmente, muito maior em população do que o Japão, vai perder a guerra, porque a Rússia era um país ainda muito atrasado politicamente, economicamente, socialmente e militarmente. Tá? E isso eclode, inclusive, leva ao que o pessoal chama de o grande ensaio em 1905, que é quando o proletariado tenta tomar o poder numa revolução que vai ser esmagada ali pelo czarismo. Tá bom? Então, o Japão, ele vai em busca desses novos mercados, dominando territórios aqui próximo do seu, né? Território pertencente à China e à Coreia, né? A futura Coreia, e vai ser uma dominação extremamente hostil e violenta dos japoneses perante estes outros povos. Beleza? E aí, a gente tem o que a gente denomina de reflexos do imperialismo, né? As consequências do imperialismo. Nós temos, então, países europeus uns mais poderosos do que os outros, com o desequilíbrio fim do equilíbrio europeu e o domínio desses territórios na África e na Ásia e também na América, né, em menor grau. Você tem uma corrida armamentista, é o período da Belle Époque, em que você tem um grande desenvolvimento científico, você tem um grande desenvolvimento econômico, mas os estados, e sua sociedade vai se beneficiar muito disso, mas os estados europeus vão iniciar uma corrida armamentista, criando ali armas cada vez mais poderosas, armamentos cada vez mais poderosos, criando, por exemplo, exércitos mais e mais profissionais, instituindo o serviço militar obrigatório para homens com 18 anos. E aí você tem o fortalecimento do nacionalismo, né? A exacerbação do nacionalismo, porque o nacionalismo ele era romântico até então. Né? Aquela ideia de que eu amo minha nação é muito linda, minha nação é muito maravilhosa, mas agora você tem uma ideia de que minha nação é muito linda, minha nação é maravilhosa, né? Muito mais linda e muito mais maravilhosa do que aqueles comedores de chucrute alemão ali. E o alemão pensa, nós somos muito melhores que aqueles comedores de caracol, né, daqueles franceses ali que não gostam de tomar banho, né? E nós somos muito melhores que aqueles ingleses que dominam a porra toda, mas não gostam de escovar dente. Beleza? Então, assim, você começa a ter um fortalecimento do nacionalismo, uma ideia de ufanismo, né, nacional mesmo, de que a minha nação ela é ultra mega superior à sua. E em qualquer momento, nós vamos pro pau e eu vou ganhar de você. Bacana? Por isso, temos formações de alianças antagônicas, isso é bem interessante, porque em 1882, você tem a formação da Santa Aliança, da Tríplice Aliança, em que Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha vão formar uma aliança. E por que ela é antagônica? Parte da Itália era parte do Império Austro-Húngaro, e lutou contra a Áustria-Hungria para poder se emancipar, e a Alemanha lutou contra a Áustria-Hungria para também poder se emancipar. Bacana? E aí, você tem, por exemplo, a eclosão, óbvio que é a grande consequência do imperialismo que eu falei lá no início da aula, falei no meio da aula e falo agora. A Primeira Guerra Mundial, que dura de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra, inclusive, mais importante do ponto de vista historiográfico do que a segunda, porque ela é a primeira guerra em escala industrial da humanidade. Ela que vai começar aí a matar milhões
de pessoas. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, por gentileza? Gente, bom dia. Nenhuma? Nenhuma? Então tá bom. Se a gente não tem nenhuma dúvida, a gente termina por aqui. Daqui a pouco a aula e a lista de exercícios estará no Canvas. E um grande abraço para vocês, beleza? Boa semana. Não temos monitoria. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Tchau. Falou, Bruna. Tchau, tchau. Com Deus.